lado o Dr. Wilson Sabac, diretor farmacêutico da Elmeco. Tudo bom, Dr. Sabac? Tudo bem, tudo ótimo. Bom recebê-lo aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a regulamentação da Anvisa, né, que foi aí um passo importante, principalmente para todo o legado do Dr. Elcimar Coutinho. E eu queria que o senhor me explicasse, contasse para a gente um pouquinho das implicações atuais e futuras dessa classificação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é até mesmo esse termo regulamentação, porque quando a gente fala em regulamentação, tem-se uma sensação de que nós tínhamos algo que não era regulamentado e agora passou a ser. E isso não é verdade, tá? Então, o que aconteceu é que a gestrinona passou para uma nova classificação para que ela possa ser prescrita de uma outra maneira, ou seja, o controle sanitário da gestrinona, que outrora era feito de uma forma mais simples, agora ele passa para uma classificação que a gente chama de lista C5 da portaria 344. É número pra caramba, né? Sim. Mas enfim, simplificando, trata-se de um tipo de controle no qual a receita na qual é prescrita a gestrinona vai haver necessidade de, além de todos os dados que já se fazia, que já eram necessários e importantes na prescrição, uma complementação com o RG do paciente e o seu endereço. Isso faz com que todos os farmacêuticos do Brasil, né, tenham agora a necessidade de fazer o lançamento de todos os dados referentes ao consumo de gestrinona em todo o país, não só em implante, mas em qualquer forma farmacêutica, seja cápsula, seja pellet, seja creme, seja implante de silástico. Então, isso é uma coisa importante para as pessoas não imaginarem que outrora se trabalhava com um produto que não tinha nenhuma regulamentação. Nada disso. Apenas houve uma reclassificação. Então, ela passa de uma lista, que era uma lista, vamos dizer assim, de um controle menos intenso, para um controle sanitário mais intenso. Outra coisa importante que a gente precisa, o pessoal da classe médica precisa estar atento, é que assim, a partir do momento que nós tivemos a promulgação da RDC no dia 11 de julho, né, que não tem nenhum mês, né, hoje é 5 ou 6 de agosto, nós não temos nenhum mês de que isso foi lançado, as pessoas então saírem por aí festejando e achando que isso é o melhor dos mundos e fazendo simplesmente as prescrições dentro do que determina a lista C5. Não, na verdade, a gente precisa entender que com os profissionais, os prescritores que conhecem, que entendem e que compreendem a real finalidade da droga, do hormônio gestrinona, que é tratar patologia e jamais se pensar no seu uso, no seu consumo para fins estéticos, né? Porque existe uma ideia. É importante, doutor, desmistificar essa história de chip da beleza, que não existe. De forma alguma, isso é importantíssimo. Não existe esse termo, essa expressão chip da beleza. Talvez tenha sido apresentado de uma forma, sei lá, muito carinhosa de quem ficou e quem usou isso pela primeira vez, e isso acabou, esse termo, essa expressão, acabou nos prejudicando, porque caiu na grande mídia, e as pessoas então hoje fazem uma associação errônea entre gestrinona com chip da beleza, achando que a utilização do hormônio tem finalidade estética, e isso não é, categoricamente isso não é verdade. Então, algumas pacientes que usam gestrinona para determinadas patologias ou objetivos médicos e terapêuticos, algumas apresentam algum ganho estético. Por exemplo, ela pode ganhar massa magra, perder massa gorda, ganhar uma tonificação muscular. Mas isso é regra geral? Não. Portanto, nada de se tratar um implante, até porque remete de uma forma, nada contra a estética, tá? Pelo contrário, mas você reduzir, entre aspas, um trabalho de tantos anos, um trabalho tecnológico, um dispositivo que tem dentro do seu histórico uma quantidade tão grande de estudos, de pesquisas, né, de aprofundamento científico, você reduzir a um termo chip de beleza não tem nada a ver, né? E isso nos causou sérios problemas, eu digo em termos de classe da saúde,
não é? Porque as pessoas então têm essa ideia errônea de chip da beleza associado com estética e ainda associando a gestinona a isso tudo. Portanto, é importante agora saber que todas as prescrições serão agora monitoradas, tá? Então, é claro que isso não é você vivendo num país de dimensões continentais como é o Brasil, é claro que assim, o controle sanitário, para que ele tenha uma efetiva resposta, vai demorar um pouco, 6 meses, um ano e meio, mas ele vai chegar, tá certo? E a Anvisa então terá a capacidade de avaliar quanto se está prescrevendo, para que se está prescrevendo, qual a forma farmacêutica que se está prescrevendo. Só abrindo um parênteses, para quem não entende muito o que é forma farmacêutica, a forma farmacêutica é cápsula, creme, gel, xarope, implante, tá? Então, em que forma farmacêutica essa gestinona está sendo prescrita? Que quantidades são essas? Que prescritores são esses? Que cidades são essas? Que regiões são essas? Então, é importante as pessoas verificarem o seguinte: olha, eu tenho agora uma normativa que inclui em uma classificação, vamos dizer assim, de rigor maior sanitário a gestinona, o que é uma maravilha. Por quê? Porque isso de uma certa forma inibe o uso indiscriminado. Por outro lado, vocês também vão ter, né, nós vamos ter na verdade, né, a condição de informar para a Anvisa essa utilização. Ela está sendo correta, ela não está sendo correta. Sabemos nós que a esmagadora maioria dos prescritores trabalham com retidão, trabalham usando a droga para finalidades terapêuticas, mas uma ou outra pessoa, algum outro profissional ainda pouco informado, ainda tem vamos dizer assim, talvez essa má indicação para a questão estética. E o que agora vai ser, vamos dizer assim, facilmente identificável depois de um certo tempo que a Anvisa, vamos dizer, arrecade e tenha esse dado em seus arquivos. Perfeito, doutor. Agora vamos falar de Enati. Queria que você definisse o Enati em uma palavra. A Enati é ciência. Isso aí para mim. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Eu acabei de conversar aqui com o Dr. Wilson Sabac, diretor farmacêutico da Elmeco.